tarde, seja muito bem-vindos à live dos Super Missionários 2025. Você que está nos assistindo aí do Mato Grosso do Sul, de Goiás, aqui do Distrito Federal, nós estamos muito felizes em dar o início desse projeto que abençoa tantas famílias e tantas crianças aqui na nossa região do Centro-Oeste. E agora, você que está assistindo aí, não se esqueça, compartilhe o link com seus amigos, coordenadoras, compartilhe o link com as suas professoras, pastores, compartilhe o link com os diretores do Ministério da Criança, com os anciãos da sua igreja, porque nesta live nós vamos motivar a todos a participarem, nós vamos ver lindos testemunhos do que já aconteceu através dos supermissionários e vocês também vão ver como você pode fazer o supermissionário na sua igreja neste ano. Só quero lembrar que os supermissionários é um projeto contínuo. No ano passado, nós tivemos vários materiais muito legais. Esse ano nós temos novos estudos bíblicos, novas histórias. Então, quem fez o supermissionário ou participou do supermissionário o ano passado, continua participando neste ano. Não se esqueça disso. Todas as crianças de 4 a 12 anos podem participar do projeto Supermissionários aí na sua igreja. Então, envolva todas as crianças, não deixe ninguém de fora e comece desde já a orar por esse lindo projeto. Que o Espírito Santo seja derramado sobre essa nova geração, porque nós queremos ver Cristo voltar muito rapidamente. Então, para a gente começar essa live, tenho certeza que você já está acomodado aí no seu sofá ou na sua igreja, onde você estiver. Senta, se acomode, venha conosco participar, entender, tirar as suas dúvidas a respeito do projeto. E não se esqueça de nos dizer aqui no chat de onde você está nos assistindo, se você participou do Supermissionários, o que você acha do projeto. Se você tem alguma sugestão para o projeto dos Supermissionários também, pode conversar conosco aqui no chat, que nós estaremos atentos, respondendo a você onde você estiver. E agora, para a gente começar oficialmente a nossa live, o presidente do seu campo tem uma mensagem especial para você. Olá, amigos queridos, tudo bem? Pastor Fernando, estou passando aqui para dizer a você que nós já lançamos nosso projeto Supermissionário hoje de manhã. Você se lembra? Já lançou na sua igreja? Talvez você ainda não tenha conhecimento porque não lançaram. Então eu quero convidar você, próxima semana ou na semana seguinte, mas você que é pai, professor da escola sabatina, de adolescentes, de criança, você que é pastor, lembre-se, esse projeto é fundamental para o discipulado de nossos filhos e da nova geração na nossa igreja aqui no estado de Goiás. Então eu quero convidar você a se preparar, a se organizar, a estar envolvido. Se você já lançaram na sua igreja, você não pode ficar de fora, né? Imagino que você já se envolveu, já pegou seu kit e vai começar o processo com seu filho, com sua filha, com seu neto, com sua neta. É importantíssima a participação de todos. E eu quero te convidar a participar desse momento especial. Hoje eu quero ler uma mensagem muito especial para você que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Está aqui em Provérbios 22, no verso 6, diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Essa é uma promessa bíblica. Por isso o projeto Supermissionários existe aqui no nosso estado e na nossa união. Porque é um projeto que visa ensinar a criança a amar a Deus e a trabalhar para Deus desde pequena, para que ela continue como missionário o resto da vida. O seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, ou às vezes um vizinho, uma vizinha, um sobrinho, uma sobrinha sua, precisa participar do projeto para que possa conhecer o Senhor e servir o Senhor na missão dele. Então, incentive, ajude, prepare os seus filhos, prepare aqueles que são a nova geração da igreja para que sejam instrumentos de Deus e levem a mensagem dele. Nós contamos com você, você é parte fundamental desse projeto. Não é apenas para as crianças, é para você adulto. Você que é pai e mãe faz parte importantíssima disso. Porque quando nossos filhos crescerem, quando eles estiverem adultos, eles não vão se esquecer, sabe, da historinha de HQ que eles receberam dos supermissionários, na Bíblia do supermissionário, na mochilinha que eles receberam, sabe, nessas coisinhas pequenas e nas histórias bíblicas que estão registradas nelas, isso ficará guardado no coração e os nossos filhos não vão se esquecer.
Tenho orado por você, por sua família, para que o projeto avance e o seu filho e filha seja um missionário do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela sua consagração e pelo seu serviço como pai, mãe, tio, tia, avô, avó, para que Deus use você como instrumento dele. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esse projeto tão especial que já começou aqui em Goiás. Nós, no ano de 2024, tivemos muitas vitórias, muitos testemunhos que os nossos pais vão ouvir hoje. Mas, Senhor, nós oramos para que estes pais que pegaram kits com seus filhos ou que ainda vão pegar, que eles sejam teus instrumentos para ensinar os filhos no caminho do Senhor, para que quando crescerem não se desviem dele. Oro por estes pais, por essas crianças também, pelos professores, professoras que lideram o departamento infantil e o departamento de criança na igreja. Oro por eles e confio que o Senhor os guiará em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, por seu apoio de sempre ao Ministério da Criança. Sem o seu apoio, esse projeto não alcançaria tantas igrejas e tantas crianças. Então, muito obrigado por valorizar essas novas gerações. E agora, eu estou aqui no estúdio com a Claudinha. Como vai, Claudinha? Tudo bem? Tudo bem, Fran. Que bom que você está aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi os Super Missionários o ano passado aqui na APLAC. Tem algum destaque, alguma história especial que você gostaria de compartilhar conosco? Ah, se tem. Com certeza. Tiveram várias histórias, Fran. Uma mais linda do que a outra. Mas eu quero compartilhar de uma que foi, assim, muito impactante. Sim. É a Ana Ellen. Eu creio que esteja, talvez, passando aí a foto da Ana Ellen. Sim, eu acho que tá aparecendo aí para vocês, não é? Creio que sim, né? A Ana Ellen já nasceu na igreja como uma menina missionária. Olha. Em 2012, com 12 anos de idade, ela tomou a decisão pelo batismo por conta da escola sabatina, da tia Raquel. Que legal! E, por esse relacionamento com a tia Raquel, ela tomou a decisão de ser batizada. Porém, os pais dela, como acontece muito, né? Sim. Não quiseram tomar essa mesma decisão. Quando ela tomou essa decisão, foi no momento em que chegou na igreja dela, no distrito dela, os super missionários. Oh. E ela logo já se encantou por esse lindo projeto. E ela disse para a tia Raquel, eu quero ser uma super missionária. O que eu tenho que fazer? Aí a tia Raquel pensou, uau, os pais dela teria que dar estudo para ela na primeira fase. Mas como os pais dela não estão na igreja e ela está tão animada, eu vou fazer com ela a primeira fase. Que legal, olha a influência de um professor na vida de uma criança, né? Super. E aí, então, a tia Raquel fez a primeira fase com ela. E aí, agora chegou o momento da segunda fase, onde ela, a Ana Ellen, faria estudo bíblico com alguém. E aí a tia Raquel perguntou para ela assim, Ana Ellen, você tem alguém que você quer dar o estudo bíblico? Eu posso te acompanhar. Ela disse, sim, tia, claro, com certeza. São os meus primos, o Jonathan e a Emily. Deixa eu te interromper só para perguntar assim, qual é a igreja da Ana Ellen? Sabe dizer? Onde fica aqui na APLAC? Sim, a igreja da Ana Ellen é a igreja de Arapuangas, a igreja central do distrito de Arapuangas. Um abraço para toda a igreja aí do distrito de Arapuangas. Espero que vocês esse ano também tenham experiências maravilhosas como essa do ano passado. Um lindo trabalho que o pastor Guzmão, a Catiane fazem ali naquele distrito. Legal, bênção. E ela, então, convidou os primos para fazer o estudo. E ela começou a passar o estudo para os primos. Mas o mais interessante, queridos, de toda essa história é que o pai do Jonathan e da Emily ficava ouvindo a Ana Ellen dar aquele estudo. Olha só. E ele ficou impactado. E ele, então, agora pediu à tia Raquel que ele também queria estudar. E aí, agora, o pai, Francivaldo, começou a fazer o estudo bíblico. Nossa. Também. E a coisa mais linda de tudo isso é que, no final
dos estudos, tanto dos supermissionários quanto que o Francivaldo estava fazendo, os primos, o Jonathan e a Emily, se decidiram pelo batismo. Uau, que Sim. bênção. E, amiga, você não vai acreditar. O pai também se decidiu pelo batismo. Que bênção, no Senhor seja louvado. Deus seja louvado e exaltado por isso. E eu acredito que esteja aparecendo a foto do batismo, aonde está o pastor Guzmão, o Francivaldo, a Emily e o Jonathan sendo batizados como frutos do trabalho da Ana Ellen. Uau, que bênção. Bênção, Claudinha. Que testemunho maravilhoso. E os supermissionários nem têm o objetivo de levar as pessoas ao batismo, mas acontece de uma forma orgânica, natural. Muito bom. E, Claudinha, fala aí para os professores, para os líderes da APLAC que estão nos assistindo, o que você deseja que aconteça nesse ano de 2025 através dos supermissionários? Olha, você professor das classes, você pai, mãe, você que é líder distrital, o nosso sonho na APLAC é que você envolva toda a sua igreja, todas as suas crianças nos supermissionários. É um projeto simples, prático, fácil de fazer, e nós vamos estar à disposição para oferecer a você tudo o que você precisar para que este lindo projeto aconteça aí na sua igreja. É só contar conosco, é só nos procurar na APLAC e você vai receber todas as informações e tudo o que você precisar para que este projeto seja uma bênção na sua igreja. Muito obrigada, Claudinha, por nos trazer essas informações, esse testemunho maravilhoso. E que Deus continue abençoando o seu trabalho e o trabalho de todas as líderes na APLAC. E agora, não é só a APLAC que teve esses testemunhos lindos, esse testemunho lindo que nós acabamos de ouvir. Nós queremos também saber o que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, como o supermissionário impactou as pessoas, as crianças e as igrejas lá do Mato Grosso do Sul. E, para isso, nós estamos aqui com a Jasna. Oi, Jasna, tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Fran. Que prazer ter você aqui. Muito bem-vinda à nossa casa, à sua casa, que é a Alcobe. E aí, minha amiga, eu quero que agora você me conte também como foi os supermissionários lá no Mato Grosso do Sul e se você tem alguma história bacana para compartilhar conosco nessa tarde. Muito bem. No Mato Grosso do Sul, das 240 igrejas que tem em Ministério da Criança, 171 participaram esse ano. Uau, grande envolvimento, hein? 6.680 crianças. Bastante. O desafio eu concluí que foi 26% delas. Mas tem vários testemunhos onde as crianças que foram supermissionários, foram bênçãos para a sua família, principalmente. Eu tenho dois nesse momento para contar, um do interior e outro da capital. Tem foto aí? Tenho, vai aparecer pessoal a aí foto da produção. Coloca aí, por favor. Do Adrian. O Adrian é de Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. Ele não era adventista, mas a avó, a irmã Ivanilde, tem um pequeno grupo que ele faz evangelização. E levava um neto para participar. E ela, como os pais não são adventistas, decidiu cuidar dele e envolver ele nos supermissionários. Então, todo sábado à tarde, na realidade, ela estudava com ele na primeira fase. E quando terminou, ele disse, eu vou dar estudo para meu pai, o Marcos. E os Sempre pais... a gente procura envolver a família, Exatamente. né? E as crianças querem que os pais estejam juntos. Estejam juntos, e o pai, ateu, e uma mãe ex-adventista. O foco dele era o pai. Sim. E, obviamente, que a mãe também participava. Ele, no final, ele tomou a decisão, o Adrian, com 11 anos, e na celebração dos supermissionários ele foi batizado. Só que o pai decidiu continuar estudando a Bíblia, decidiu se casar, porque os pais dele não eram casados, para a esposa poder batizar. Ele continua estudando a Bíblia, e Adrian acredita que logo, logo, ele também vai tomar sua decisão. Que bênção, pela graça de Deus isso vai acontecer. Os supermissionários aí, mais uma vez, fazendo um papel que nem era o principal, mas levando pessoas também ao batismo. Que bênção. E tem também a história da Letícia. A Letícia, ela congrega na Copa Vila 2, tem 10 anos. E o pai
também não é adventista, mas sim a mãe, obviamente, cuidando dela, dando estudo bíblico. E quando começou a segunda fase, ele decidiu dar estudo bíblico para o pai. Claro, e as nossas crianças querem que as famílias estejam juntas, né? Congregando, adorando a Deus. E ele tinha um vício, que era o cigarro. E pela influência e pela ação do Espírito Santo, né, o pai decidiu parar de fumar. Continua estudando a Bíblia, agora ela assiste também a Novo Tempo, e ela acredita que logo, logo ele também vai tomar a decisão para o batismo, entregar sua vida a Jesus. Inclusive, tem foto dela com os pais, radiante, feliz, com certeza está aparecendo, mas feliz por ele ser um instrumento de bênção na família dele. Uau, nossa, que grande testemunho. 2, assim, que você acha que não conseguiu nem separar qual, né? Porque realmente os supermissionários alcançam muitas crianças, muitas famílias são impactadas com esse projeto. Que bênção. Supermissionários que abençoaram a vida dos colegas, dos primos, mas esses dos pais, porque o normal é o pai abençoar a vida dos filhos, mas eles tomaram para si esse desejo de ser bênção e levar seus pais também a Jesus. Então, isso é maravilhoso. Cumprindo a profecia de que nos pequeninos aí iam fazer o trabalho, essas novas gerações vão fazer o trabalho que os maiores, que a geração atual não faz, né? Então, realmente, assim, todas as vezes que a gente ouve essas histórias dos supermissionários, a gente vê que é um projeto que vem do Senhor para essas crianças, para abençoar as famílias. Minha amiga, 2025... Está aqui já. Nós vamos fazer de novo Supermissionários, porque é um projeto contínuo aqui da UCOB. A gente quer continuar abençoando famílias, a gente quer continuar tendo essas histórias maravilhosas para contar, que o Espírito Santo haja através das crianças. Então, dá o seu recado aí para as suas líderes, para os professores. O que você quer para os Supermissionários em 2025, lá no Mato Grosso do Sul? Bom, com certeza, o maior desejo é que todas as igrejas participem, todas consigam envolver e engajar os pais nesse processo, nesse projeto, porque a gente viu pelo ano passado como foi gostoso, as bênçãos, o envolvimento das crianças em tudo. E nosso grande desafio, professor, é engajar mais os pais. A gente sabe que esse projeto tem o objetivo de engajar e criar uma mente missionária em cada criança. E depende de você, pai, de você, professor, que você cuidou de alguns, porque os pais não são. Então, o nosso grande desafio é esse, envolver todas as crianças, e vai haver mais relatos, mais histórias emocionantes de transformação, que as crianças foram esse vínculo de transformação para a família, usadas pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Diasna, por compartilhar conosco essas histórias lindas lá do Mato Grosso do Sul. E agora, nós vamos para outro lugar aqui da UCOB também. Vamos viajar lá para Goiânia. Fátima, querida, muito bem-vinda aqui na live dos Supermissionários. Conta para a gente como foi os Supermissionários na ABC. Fran, foi um movimento lindo. Crianças empolgadas com o projeto. Olha. Os pais envolvidos, ajudando os seus filhos a serem supermissionários. Pastores, líderes, professoras, super comprometidos, foi algo excepcional. O envolvimento total, então, ali de toda a comunidade da igreja, né? Dos pastores, os professores motivados, que bênção. Isso, e tivemos lindos testemunhos. E o que marcou foi o testemunho da Laura e da Melissa. Elas são de qual igreja, Fátima? Sabe dizer para a gente? É da Igreja Fim Social do Distrito Balneário. Olha só, um abraço aí para o Distrito de Balneário. Eu acredito que deve estar aparecendo aí a imagem dessas meninas missionárias. Isso. Inclusive está aparecendo o batismo das duas. Olha que legal. Conta para a gente a história delas, então. Então, foi uma amizade construída pelo muro de suas casas. Laura subia todos os dias no muro para conversar com Melissa. Olha que interessante. Muito interessante. E Laura ofereceu o estudo bíblico do projeto. Melissa aceitou o desafio, conversou com os pais, e os pais permitiram que ela estudasse com Laura. Legal. E elas fizeram um estudo bíblico juntas, né? E, por incrível que pareça, a amizade foi crescendo cada vez mais.
E no final do estudo bíblico, a Melissa disse para os pais que também queria ser uma super missionária, Uau! assim como Laura. Legal. E também queria ser batizada. Que legal. E os pais ficaram tão impactados com esse projeto que permitiram que Melissa se batizasse e também eles começaram a estudar a Bíblia e também tomaram a decisão do Que batismo. bênção! Nossa, Fátima, que história impressionante. A amiga trabalhando com os vizinhos e uma criança impactando toda uma família. Ela foi uma super missionária realmente. Que bênção. Exatamente. E Legal. nós apelidamos esse testemunho Evangelismo pela Janela. Olha, pelo muro. Muito interessante. Muito legal. Fátima, eu tenho certeza que lá na ABC também deve ter tido vários outros testemunhos, muito envolvimento da igreja, da família nos supermissionários. E em 2025, qual é a sua expectativa para esse ano através desse projeto? E o que você quer dizer aí para os líderes, os professores da ABC que estão nos assistindo agora aqui nessa live? Então, pastores, professores, líderes, pais da Associação Brasil Central. Da mesma forma que vocês se dedicaram, empenharam no projeto no ano passado, eu gostaria que vocês tivessem a mesma disposição nesse ano de 2025, porque o seu papel é importante, a sua dedicação é indispensável. Amém, Fátima. Muito obrigado por compartilhar conosco. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério lá na ABC, para que mais e mais pessoas e mais crianças tenham histórias maravilhosas, assim como essa que você trouxe aí do evangelismo da janela. Muito obrigada. Amém. Então, agora, ainda não acabou, a gente ainda tem muitas surpresas nessa live. E se você não compartilhou ainda com alguém, este é o momento. Compartilha aí esse link para mais pessoas assistirem, participarem e se envolverem no Supermissionários de 2025. Lá no Tocantins, os Supermissionários é fogo. Foi onde começou esse projeto lindo e maravilhoso. E quem vai nos contar um pouquinho do que aconteceu o ano passado nesse projeto é a Débora. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Que bom. Débora, eu sei que lá no Tocantins é difícil escolher um testemunho dos supermissionários. Mas eu acredito que você selecionou um aí para contar para a gente nessa tarde. Pois é, o Fran, a gente sente até assim, nossa, como não falar de todos? Porque Pois são é. muitos, são muitas coisas lindas. Mas como os supermissionários têm acontecido no Tocantins desde 2019, conjuntos, depois Sim. continuou em 2020. Então, por exemplo, a gente tem uma igreja no Tocantins, que é a Igreja de Nazaré, que ela foi revolucionada pelos supermissionários. Sim. Nós já contamos muito a história do Pedro Henrique e do Gustavo Caleb e suas famílias. A família do Pedro Henrique alcançou a família do Gustavo Caleb. E hoje, quando a gente vai lá no Tocantins, e vocês vão ver a foto aí, a gente tem tanto o Pedro Henrique quanto o Gustavo Caleb dando muitos estudos bíblicos, um PG que não para, supermissionários lá é um negócio extraordinário. A igreja mudou, eles tiveram que reformar a igreja. A cara da igreja mudou. Então, os supermissionários deu uma nova vida para a igreja lá em Nazaré. E isso é muito legal, porque é o objetivo dos supermissionários fazer que as pessoas entendam, através das crianças, e que as crianças cresçam com a mentalidade missionária. Exato, Que não é necessário ir para outro lugar para fazer o trabalho do Senhor. Ali onde eles estão, eles podem ser um missionário. É uma Exatamente. bênção esse projeto. Mas eu não posso deixar de citar também a Camille, menina. A Camille dá estudo bíblico para os amiguinhos da escola. Uau! Então, todos os anos, ela faz o supermissionário com todos os amiguinhos da classe dela. Haja material. Menina! E tanto que quando veio o pedido de material, eu falei, mas por que tem tanto pedido assim? Fui conferir. E aí, não, mas é porque a Camille faz estudo com todos os amiguinhos Uma da classe sala. bíblica na Uma sala de aula. classe bíblica, tá? E numa escola pública. Numa escola pública. E Uau. isso se estendeu e a gente tem outras pessoas no Tocantins fazendo a mesma coisa. Nossa, são muitos testemunhos, gente. É muita coisa linda. O pessoal está vendo as fotos aí também. Eu gostaria de citar todos, mas não consigo por causa do Sim. tempo, né? E é muito interessante, assim, que não só lá no Tocantins, o objetivo é que a criança dê o estudo bíblico para outra criança. Porém, o que a gente percebe é que muitas crianças dão estudo bíblico para várias Várias, eles fazem classes bíblicas. classes bíblicas. Isso é super É interessante, realmente. extraordinário.
Nossa, formar essa mentalidade é algo assim que a gente vê nitidamente a alegria das crianças por poderem compartilhar, por poderem se envolver nesse ministério, na missão que o Senhor nos deu. É uma bênção. Uma grande bênção. Débora, muito obrigada por compartilhar esses testemunhos. Eu sei que o Tocantins assim já tem os super missionários no coração. Sim, graças a Deus. Mas fala mais uma vez, porque 2025 está aí. Nós vamos começar o projeto na próxima semana. Alguns já começaram hoje, como a ABC, começou hoje já os super missionários. Mas fala aí para o seu grupo, para suas líderes, o que você espera delas nesse ano e o que você espera dos super missionários para esse ano também. Muito bem. Pessoal do Tocantins, gente, olha, é até difícil a gente encontrar palavras, né? Mas mais um ano a gente vai ver os super missionários trazendo muitas bênçãos para a igreja no Tocantins. Você que é pai, você que é professor, você que é líder distrital, que eu sei que vocês estão aí, aproveitem para motivar todos a se envolverem. Alguns, poucos, porque a grande maioria já se envolveu. No Tocantins, nós já somos mais de 2.700 supermissionários, isso no ano passado, né? Então, eu sei que alguns ainda podem se envolver. Às vezes fez um ano, não fez no ano passado, não sei. Aproveita essa oportunidade, não deixa passar. O tempo está passando, as crianças estão crescendo. E quanto mais a missão está entrando no coração delas, mais frutos a gente vai ver pelo poder do Espírito Santo. Não fiquem de fora. Amém. Nossa, Débora, muito obrigada por compartilhar mais uma vez o que está acontecendo lá no Tocantins. Cada vez eu fico mais encantada com as histórias, com os números que os supermissionários alcançam, com as crianças que se envolvem. É uma alegria ver as famílias participando e a gente quer ver mais e mais famílias entendendo que o estudo da palavra deve ser o centro da casa e do lar. E agora a gente vai lá para o Mato Grosso, aquele super estado, só na parte leste do Mato Grosso. E vamos entender e saber o que aconteceu naquele lugar. Eu tenho certeza que tem muitas histórias bacanas. E a minha amiga querida Soraya está aqui para nos contar. Bem-vinda, Soraya. E aí, Fran, tudo bem? Tudo bem, minha amiga. Que bom estar com você aqui nessa tarde. Eu tenho certeza que você está super animada com os super missionários lá no Mato Grosso, no leste do Mato Grosso. Conta pra gente, então, o que aconteceu em uma história, algo que marcou os super missionários na ALM em 2024. Muito bem, Fran. Primeiramente, eu quero agradecer a Marza, né? A Marza fez um belíssimo trabalho aqui. Sim. Né? Então, assim, Deus seja louvado pelo ministério dela e pelo envolvimento dos pais da ALM no super missionário. Nós tivemos, em 2024, 1.695 inscrições. Uau. E eu sei que tem mais, Fran. Para este ano já vem o desafio. Amém. Já vem o desafio. A gente quer só crescer. Nós só vamos crescer. E nós tivemos ali 640 que fizeram a primeira fase, a segunda fase, e tem testemunhos belíssimos ali que nós estamos colhendo do envolvimento do super missionário em 2024. Amém. Então, conta aí pra gente um desses testemunhos. Nossa, tem que ser rápido, porque são tantos. Mas eu trago aqui a história da Laila. Laila é uma garota que veio à igreja ali do São José, no Conjunto São José, do pastor Ignaldo, para assistir um batismo. Olha. Ela ficou encantada com a igreja e disse, eu quero participar. E começou a vir à igreja com uma irmã dela. Ela tem quantos anos? Você sabe? É uma juvenil, é uma juvenil, anos por aí, isso. Né? E aí a Madela começou a vir. E aí chegou o lançamento do super missionário. E agora? Ela não tem filhos, pais adventistas. E os colegas dela falaram, a gente pode dar o estudo bíblico para ela? Olha que legal. Minha menina, eles fizeram uma classe bíblica. Uau. E ali, olha, os alunos da classe dos juvenis deu o estudo bíblico do super missionário para Laila. E Laila decidiu pelo batismo. Para a honra e glória do Senhor, sabe? E Laila, hoje, tem fotos dela aí apresentando, ela envolvida, participando no batismo dela. E também tem um outro... São tantos, mas eu tenho que resumir. Mas eu tenho aqui de um garoto, Gabriel, lá de Lucas do Rio Verde. Sim. Gabriel chegou na igreja, participou do supermissionário, pais adventistas. Ele disse, eu quero dar estudo bíblico. E ele começou a dar para o José,
Depois foi chegando Caleb e foi chegando Abraão. E ele fez uma classe bíblica com amigos não adventistas. Uau, E a família encantada. Então, assim, Deus seja louvado, Fran. Deus seja louvado pelo envolvimento dos pais, da igreja, mais dos supermissionários. E aí a gente vê a igreja se reavivando, porque uma igreja que tem crianças participando, crianças dando estudos bíblicos, é uma igreja viva, é uma igreja que, sim, que se renova pelos seus jovens, pelos juvenis, pelas crianças. A Laila agora, então, passa a ser uma supermissionária. Exatamente. Não é mesmo? Gabriel. Continua, ai, meu Deus, né? O tempo passou. A Isadora, gente, também do Lucas do Rio Verde. A mãe estava recebendo um estudo bíblico e ela, na classe, chega o supermissionário. A mãe ainda não é batizada. E agora como fazer? O professor procurou, então... Eu não posso deixar Isadora sem. Isadora recebeu o estudo bíblico supermissionário. Isadora foi batizada. Isadora já está discipulando a priminha dela. Que bênção. Isso é nossas crianças, Fran. Nossa, Soraya, é uma alegria tão grande ouvir essas histórias. A gente queria ouvir todas, porque assim, eu acho que não daria tempo. A gente ficaria aqui a tarde inteira conversando com todos os campos, e aí a gente ia entrar a noite adentro falando de todos os testemunhos maravilhosos, de como os supermissionários têm sido uma bênção para a igreja e para as famílias aqui do Centro-Oeste. Mas, minha amiga, este ano... Nossa... Eu tenho certeza que o seu coração está assim, batendo muito forte, querendo mais o envolvimento das crianças ali da LM. Então, dá o seu recado aí para suas líderes. A LM, pais, líderes, para aqueles que têm filhos de 4 a 12 anos. Eu sei que já fez a inscrição, mas se você ainda não fez, por favor, ainda dá tempo. Participe do maior projeto de discipulado. Eu sei que você deseja um dia estar no céu com Jesus, mas seu filho, ele também quer viver essa experiência com você, levando outros amiguinhos para adorar a Jesus. Então, ainda dá tempo. Participe do Supermissionário. Vem com a gente fazer parte dessa missão. Muito obrigada, Soraya. Que a ALM agora pegue fogo com glória. esses meninos aí participando dos supermissionários. Assim será, em nome de Jesus. E os supermissionários, ele é um projeto de discipulado dentro de casa, para que as famílias se envolvam, para que elas façam culto familiar, agora com um objetivo específico, para depois do discipulado, compartilhar as boas novas do Evangelho com todos que estão ao redor. Os supermissionários, ele foi criado para isso, para que ensinar as nossas crianças o caminho que elas devem andar, para ensinar as nossas crianças que elas são missionárias desde agora, porque elas já aceitaram Jesus e precisam compartilhar dessa grande alegria que é servir ao nosso Senhor. Mas, neste momento, eu quero convidar você que está aí na igreja ou está no sofá da sua casa, levanta um pouquinho, nós vamos ouvir e cantar juntos. Eu quero ouvir vocês aí cantando, participando da música oficial dos supermissionários. Então levanta e faça os gestos, aprenda para que depois você cante com seu filho em casa, na igreja, fazendo os gestos bem bacanas, como você vai ver agora. Jesus! Tenha força de sensação na velocidade da luz. Sou supermissionário. Sou supermissionário. Sou supermissionário. Sou supermissionário. Deus me dá poder para ser igual aos heróis do passado. Coragem de Noé, pra falar ao povo que iria chover. A coragem da rainha Esther, pra salvar seu povo que estava em perigo. Inspirado como Ellen White, vou pregar pro mundo assim como Paulo fez.
missionário. Sou super missionário. Deus me dá poder para ser igual aos heróis do passado. Muito legal essa música, não é mesmo? Ela é empolgante e é isso que nós queremos para a sua igreja, para as suas crianças, para os nossos super missionários, que eles se empolguem com a palavra do Senhor e queiram fazer parte da missão. E olha, nós não sabemos ainda, se você não colocou aqui no chat, de onde você é, de onde você está nos assistindo. Fala qual é a sua associação, se você é da PLAC, da ABC, da MTO, da SM, da LM. Onde você está nos assistindo? Na igreja, em casa? Coloca aqui para a gente. E nós queremos saber também se você participou do Super Missionários o ano passado. E se não participou, se você está motivado para participar esse ano. Ou se você é o líder, se você não é pai ou mãe, fale para a gente aqui como é que você está pensando em lançar os Super Missionários aí na sua igreja em 2025. Você deve estar também curioso ou curiosa para saber quais são as novidades dos Super Missionários para 2025. Se nós fizemos novos materiais, se os estudos bíblicos como estão. E nós vamos apresentar para vocês agora. Eu quero convidar aqui a minha amiga Débora. E aí, ela vai partilhar conosco algumas ideias para a igreja fazer o lançamento. Só que, Débora, eu quero lembrar você que hoje a ABC já fez o lançamento na maioria das suas igrejas. Mas tem algumas igrejas, inclusive da ABC, que estão planejando lançar depois. Então, dá aí algumas dicas para o lançamento dos Super Missionários. Gente, o lançamento é muito importante. É importante começar com o pé direito. Então, eu sei que as professoras, as coordenadoras gostam de caprichar na decoração. Façam isso. Caprichem na decoração. Vocês podem usar bexiga, podem usar tecido, podem usar material impresso, como banner. Olha, tem, Fran, lá no Tocantins, artistas que fazem esses bonequinhos assim, ó, pintando à mão. E as coisas que eles podem fazer todos os anos são coisas tão extraordinárias. Vocês sempre surpreendem a gente quando estão programando, né, e planejando aí o lançamento dos Super Missionários. Então, é um momento muito especial. Sim, e a gente pode disponibilizar para vocês também essas imagens que vocês estão vendo aqui atrás, ó, do nosso cenário, porque nós já temos o material, o banner sugestivo, e se você quiser fazer um aí para sua igreja, você vai poder fazer também, Sim, né, sim. imprimir, colocar balões, fazer algo que realmente chame a atenção e seja diferente nesse momento tão especial que é o sair lançamento. com o pé direito. Isso aí. E sobre a programação, Débora? Como que você sugere que a gente faça o lançamento? É muito importante que as crianças participem. A gente tem no manual sugestão de participação, sermão, né? Eles devem participar do louvor, eles devem participar dando testemunhos. Então, por exemplo, no Tocantins, a gente já teve em outros anos. Sim. Mas em todos os campos, agora, pelo menos um ano, já fez os Super Missionários. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente compartilhe os testemunhos, mostre o que aconteceu, como o Super Missionários foi uma bênção e como ele pode continuar sendo cada dia mais uma bênção. E nós temos vídeos também já prontos, preparados aqui pela UCOB, que você pode passar aí na sua igreja para motivar as pessoas a participarem. E que estão disponíveis para todo mundo. Estão disponíveis para vocês. É isso aí. A criança participando vai fazer com que os pais e a igreja se motivem cada vez mais. Sim. Não é? Vai ser muito legal. Então, com antecedência, hoje nós estamos aqui no dia 26 de abril, a sugestão de lançamento é no próximo sábado, dia 3, mas se você perceber, porque nós temos feriado nessa semana, que a sua igreja não vai corresponder o suficiente, você pode marcar uma data no sábado seguinte, mas, de qualquer forma, você não pode deixar de fazer o lançamento dos Super Missionários. De jeito nenhum. Para a igreja inteira. Exato. Não é só na Escola Sabatina, para a igreja inteira. Com certeza. Entregue os materiais. Quais são? Vamos falar disso daqui a pouco. Tá bom, beleza. Obrigada, Débora. Imagina. Eu quero convidar aqui uma outra amiga para falar agora exatamente disso. Como vai ser a primeira fase e quais são os materiais disponíveis para essa primeira fase? A amiga Soraya já chegou aqui lindamente aqui do meu lado. Bem-vinda novamente, minha amiga. Fala aí para esse
povo que está nos assistindo, que está nos acompanhando, quais são os materiais da primeira fase, o que elas vão fazer na primeira fase do Super Missionários? Quanta coisa boa, né? A gente agradece aí pelo envolvimento, porque vocês são muito criativos, né? Mas a primeira fase é belamente para que nossas crianças fiquem com os olhinhos assim. E eu posso mostrar? Por favor. Oh, então assim, cada super missionário que se inscreveu vai receber o estudo bíblico, isso mesmo. O super missionário recebe o estudo bíblico. Esse aí é para os maiores, né? Ah, esse é o teen? Esse é para os maiores. Maiores, dos primários aos juvenis. Isso. Certo? Aqui é de 7 a 12 anos. E eu tenho aqui o Kids, de 4 a 6 anos, que é para a classe do Jardim da Infância. Esse material as crianças recebem, Fran. E tem também o álbum, Fran. Esse álbum aqui é para os kids. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Então, esse material fica com o professor da Escola Sabatina, da classe do Jardim da Infância. E nós temos aqui também os cards. Esses cards ficam com o professor da classe dos primários e dos juvenis. É para explicar, Fran, como que eles vão fazer? Isso. Para aqueles que não fizeram ano passado? Sim, vamos explicar rapidamente os cards, né, Soraya? Sim. Deixa eu abrir aqui a caixinha. Vamos lá. A caixinha vai ficar na classe por enquanto. A cada sábado, sim, a criança dos primários, dos juvenis, recebe um card. Ela vai colecionar. No final do Super Missionários, depois de 4 meses, você entrega, então, para a criança a caixinha para ela guardar os cards que ela colecionou e também as regrinhas, porque, no final, esses cards formam um joguinho que ela vai poder se divertir em casa com a sua família. Ô, Fran, então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sim. Nós falamos do álbum, né? Então, nem todos participaram do Super Missionário. Então, olha só. Querido professor, você vai receber essa tabela com os adesivos. Cada sábado, quando a criança trouxer o seu estudo bíblico preenchido, feito com papai, o que a professora irá fazer? A professora, então, pegará o adesivo e irá colar no álbum. Isso. À medida que o super missionário faça o estudo com o papai, com a mamãe ou com a vovó, o professor na classe, não é isso, Fran? Sim. Da classe do Jardim da Infância, cola, então, o adesivo. E esse álbum, Soraya, quando será entregue esse álbum, Fran? Na celebração, não é isso, Não, amiga? no dia do lançamento, amiga. Não, para criança, perdão, para criança. Sim. Na celebração. E nós queremos que esse álbum e também a caixinha esteja completa com todas as cartas para ele brincar. Isso. E o nossos meninos e meninas do Jardim da Infância com seu álbum completo, não é isso? Para colecionar também. Para colecionar também. Minha amiga, a gente estava falando aqui da primeira fase, mas no dia do lançamento, que eu estava conversando aqui com a Débora sobre decoração e tudo, tem um momento especial no lançamento. Hoje já aconteceu em algumas igrejas, semana que vem vai acontecer em outras, que é separado para a gente fazer um compromisso com os pais. É verdade, porque, inclusive, é a nossa maior dificuldade, não é mesmo, minha amiga? É verdade. Fala um pouquinho sobre esse momento. Bem, eu sou mãe, né? E eu creio que você que está me ouvindo, as nossas conselheiras, que são esposas de pastores, nossos pastores, nossos líderes distritais, coordenadores, professores, líderes da nova geração, líderes que têm filhos de 4 a 12 anos. Vocês já têm um compromisso de estudar a lição com seus filhos, vocês já têm um compromisso de fazer o culto familiar com seus filhos. E, Fran, deixa eu abrir um adendo aqui. Tem muitos papais que dizem assim: professor, mas meu filho é da classe do hall, meu filho tem 3 anos, ele não pode participar. Eu sei que você sabe o papel que é discipular um filho, você começa desde o ventre. Mas esse projeto, especificamente, é para crianças de 4 a 12 anos. Por quê? Porque ela tem que contar a história para um amiguinho, mas vai chegar a vez do seu filho, esse projeto não vai morrer, em nome de Jesus. E no dia do lançamento, a criança vai receber o material, o professor vai receber o material,
Mas, papai, você também. A palavra de Deus diz que você tem que criar os seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. E nós sabemos que você já tem um compromisso, mas eu quero aqui que você escute o que eu vou ler aqui, para você não esquecer. Compromisso dos pais. Demonstrando minha responsabilidade em ensinar no caminho em que devem andar, me comprometo a conduzir meus filhos em cada passo do projeto Supermissionários, buscando o poder do Espírito e sendo exemplo ao fazer minha parte no cumprimento da missão. Esse é o seu compromisso. E no dia do lançamento, você vai receber esse marca-página, você vai assiná-lo. Não apenas para tirar uma foto bonita e ser postada, mas é um compromisso que você vai fazer com Deus e com a sua família. E olha, vou dizer mais. Eu tenho muitas crianças que são criadas pelas avós. Vovó, assim como Lloyd, você também tem a responsabilidade diante de Deus de ensinar seus netos no caminho que eles devem andar. Então, assuma o compromisso, faça parte do discipulado das nossas crianças para serem discípulos de Jesus. Não apenas pegue esse marca-página, coloque na sua Bíblia e esqueça, mas viva isso em casa. A palavra de Deus diz que primeiro nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Ao vivermos essa experiência como salvos em Jesus, nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos. Então, papai e mamãe, você que é avó, você que é responsável pelo desenvolver da fé dos nossos filhos, envolva-se, vivencie o discipulado com seus filhos e com a igreja. Que grande responsabilidade os pais têm, não é mesmo, Soraya? Com certeza. É uma responsabilidade e um privilégio preparar esses meninos e meninas para estarem no céu. Amiga, só para a gente encerrar essa parte aqui, como que os pais, sugere aí como que eles podem fazer para estudar com o seu filho em casa, qual o momento que você acha legal? Dá algumas dicas aí para os pais de como eles podem fazer esse momento com os filhos em casa. Muito bem. Nossa, você deve pensar assim, nossa, eu tenho a lição da Escola Sabatina, sim, e agora a Soraya me traz mais um estudo. Essa igreja é rica, não é mesmo? Quanto material para que você possa sentar com seus filhos, para estreitar o seu relacionamento com ele, porque é isso, Fran. A palavra de Deus é para que pai e filho sentem juntos, brinquem juntos, conversem juntos, orem juntos, louvem a Deus juntos. Então, olha só. Você vai fazer a lição bíblica com seus filhos, mas escolha um dia na semana. Escolha um local da casa, né, Fran? É um dia só na semana, né, Soraya? Então, olha, nós temos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas eu posso dar uma sugestão? Comece no domingo, porque durante a semana o seu filho vai ficar com a história na cabeça. Pode ser repetida. Pode ser repetida nos cultos. O verso pode ser repetido, Fran. Então, tem a música do Supermissionário. Você vai estudar a história. Você pode, Fran, contar a história e fazer a atividade num outro dia também, não pode? Pode. Pode ser no momento do pôr do sol. No momento do pôr do sol. Então, eu conto a história e eu vou, então, fazendo as atividades. Enquanto isso, eu vou reforçando ali o meu relacionamento com meu filho e com Deus. Um apelo para você, pai. Ao terminar cada estudo, pergunte para o teu filho, filho, o que você aprendeu? Ah, papai, eu aprendi sobre o amor de Deus. Qual é a sua decisão? E diante da decisão do seu filho, faça uma oração confirmando o desejo do coraçãozinho dele. Escolha o dia, escolha o horário. Não precisa ser algo de 10, 15, 20 minutos. Mas faça esse momento com seu filho. Sim, inclusive pode ser no sábado à tarde. Muitas pessoas não sabem o que fazem com os filhos no sábado à tarde. Estuda o estudo bíblico dos supermissionários na primeira fase. É isso. Soraya, muito obrigada por suas dicas. Muito obrigada pela sua exortação. Pais, ouçam o que essa mulher tem a dizer. Ela falou ao seu coração e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar. Obrigada, Soraya. E agora, eu quero falar para vocês a respeito do manual. Nós esquecemos de falar no início. Todos os coordenadores ou as coordenadoras do Ministério da Criança recebem o manual dos supermissionários. Aqui você vai encontrar todas essas informações que nós estamos dando aqui, as dicas também, o programa de lançamento e tudo mais está aqui no Manual dos Supermissionários para você. Quero falar agora a respeito
da fase intermediária do projeto Supermissionários. Porque, assim, fase 1 começou em maio, lançamento. Vocês vão estudar com os filhos em casa, os pais estudando com os filhos em casa. Mês de maio e junho. Julho é o mês de férias, é o mês do Caleb, é um mês em que muitas famílias viajam. Por isso, nós não fazemos o estudo bíblico nesse período, porém, o Supermissionários não para. Jasna, vem aqui, minha amiga. Me fale o que as famílias fazem, quais são as tarefas da família e da escola sabatina, da igreja, nesse período do mês de julho. Bom, esse período do mês de julho a gente denomina de ID, né? Isso. E as crianças, eles já terminaram a primeira fase de estudar com os pais, mas, como você falou, continuam ativas. Isso. Aí tem estudar a lição, ajudar os pais, obedecer, Muito bem. orar pelo amigo que ele vai estudar na segunda fase. E também tem as atividades missionárias. Poderíamos dizer. E aí entra algo muito especial que eles receberam no lançamento, que é o cofrinho, né? Ah, sim. Esse cofrinho aqui, que Nós os esquecemos de pais falar dele também. receberam. Recebem no lançamento Exatamente. o cofrinho. Algumas igrejas recebem assim, outras de montar. Qual é o objetivo desse cofrinho, amiga? Esse objetivo é economizar, guardar um dinheirinho para as atividades missionárias do ID. Tá? Não é para dar brinde na classe, na celebração, exclusivamente para atividades missionárias. Exemplo, algumas que aconteceram. As crianças, nesse período, que juntaram os pais de dinheiro, eles fizeram visita para o asilo. Olha que legal. E com todo o dinheiro que eles juntaram, eles compraram alimentos, levaram material de higiene para levar aos idosos no asilo. Outros para visitar na creche. Com esse dinheirinho, eles se sentiram parte, contribuindo, sendo missionários. Não só ir lá, mas se eles contribuir, que isso faz toda a diferença com eles. Vamos reforçar. Esse cofrinho aqui não substitui ofertas, não substitui nada disso. Aqui, eles vão dar um extra, já planejando o que eles vão fazer em julho. Exatamente. A classe pode programar junto, ou a família pode programar, comprar brinquedos, comprar material de higiene, ou até varrer uma rua. Pode comprar sacos de lixo para fazer a limpeza numa praça. Comprar seus livros missionários para distribuir também. Comprar livros missionários para distribuir, muito bem. Então, para atividades missionárias. Não use o valor juntado nesse cofrinho, como decoração de sala, ou para decorar a sala, reforma de sala, não é para isso. Para isso, nós temos as ofertas semanais, né, as ofertas voluntárias. Exatamente. Sobre o cofrinho, é uma missão que pode ser combinado com todos. Qual vai ser essa missão que eles vão fazer? Exatamente. Muito legal o cofrinho que eles recebem no dia do lançamento. Isso mesmo. E depois dessas tarefas diferentes que eles cumprem a semana, cada semana eles continuam ganhando as figurinhas, eles continuam ganhando os cards. Porque ele é relatado, todo sábado é relatado na escola sabatina. O que ele fez. O que ele fez. Então, aí vai receber, continuar recebendo o card ou o adesivo para o álbum de figurinhas. Muito bem. Acabou as férias de julho, chegamos em agosto. Chegamos. O que acontece? E aí o ID tem outro momento especial. Porque agora, antes de iniciar a segunda fase, você vai tirar um momento na igreja, tá? Diferente do lançamento, mas vai tirar um momento para fazer o envio dessas crianças. Tá? E eles vão receber outra parte do material. Tá? Qual material que eles vão receber? Eles vão receber o estojo. Tá? Esse ano é o estojo, esse né? Ano, diferente do ano passado, que foi a sacochila. E esse ano estojo. Vai ter o lápis, Sim. Vai ter um novo estudo bíblico em folha, novinho em folha, para ele poder fazer com o seu amigo. Isso. Tá? E nesse momento, na igreja, se faz um momento todo especial de dedicação para deles, na realidade, porque eles vão ser enviados agora como missionários para pregar ainda mais o evangelho. Isso aí. E aí, no manual, que vocês viram que todo coordenador vai receber, tem uma parte, antes dessa oração de dedicação, que eu gostaria de ler. Sim, tá? por favor. Que disse assim, ó, hoje sou escolhido por Deus para a obra do ministério.
vou representar a verdade, dando razão da esperança que há em mim, pregando a palavra e orando a Deus em qualquer ramo da missão que Ele me enviar. Então, esse aqui vai ser projetado, esse texto, e todas as crianças vão falar juntas, e depois você faz esse momento de dedicação, orando por eles, para que eles vajam à missão. Ótimo. E pode ser o pastor fazendo essa oração. Pode ser o ancião. Sim. Momento que as crianças se sentem especiais. E já sabendo ali qual é a pessoa, porque ela orou durante todo o mês, que ela vai dar o estudo bíblico a partir de então. E isso é importante, porque durante esse mês ele ficou orando pelo amigo, para que Deus mostrasse a pessoa que ele vai estudar a Bíblia. E agora ele precisa ir nesse envio já com o nome da pessoa que ele vai dar estudo bíblico. Sim. E nesse mês também, aquelas crianças ou aqueles pais que não conseguiram fazer total a primeira parte, podem usar esse mês também para fazer esse ajuste, né? Para correr atrás. Correr atrás do prejuízo. Exatamente. E estudar todo o... São um mês, 4 semanas. Então, se atrasou uma semana, 2, ele tem condições de ficar em dia para participar desse momento tão especial que é do envio. E completar também o material, o álbum de figurinhas que eles estão recebendo ali. Jasna, obrigada por essas dicas, foi muito legal. E que Deus abençoe as igrejas, porque esse momento é um momento muito importante para as crianças serem revestidas do Espírito, para irem serem falar. Dedicadas. Isso. E eles se sentirem empoderadas, mais ainda, de que eles façam parte ativa da missão. Isso aí. Obrigada, então. E aí, após o envio, começa, então, a segunda fase do projeto. E aí eu quero convidar a minha amiga Claudinha, que vai dizer para a gente... Tudo bem, Claudinha? Bem-vinda novamente. Fale para nós, então, amiga, quais são as dificuldades que foram encontradas na fase para realizar a fase 2 e como a gente pode solucionar essas dificuldades para que todas as crianças que participaram da primeira fase participem da segunda fase. Fala para a gente. E como que é essa segunda fase, né? Sim, muito bem. Uma das dificuldades bastante encontrada é com o próprio pai. Sim. São eles não participarem com o filho na segunda fase. As crianças, na realidade, são dependentes dele para que eles levem, né? Isso, totalmente dependente deles. Então, essa é uma grande dificuldade. A outra é que, muitas vezes, eles dizem que o filho não encontrou, não tem um amiguinho, não tem alguém com quem estudar, né, compartilhar. Mas o que a gente pode, então, fazer e que já tem acontecido? O supermissionário, ele pode dar o estudo bíblico para algum familiar dele. Sim. Pode ser um primo, né? Pode ser até para o irmãozinho dele. Pode ser até para os pais. Até isso pode acontecer. Para algum adulto conhecido, né? Exato, para algum adulto conhecido, para um adolescente, não importa. Para quem quiser. Sim. Outra coisa que pode acontecer. Talvez os pais, na correria do dia a dia, a gente compreende isso, não pode levar o filho, ou não pode receber o amiguinho, não pode levar o filho até a casa do amiguinho, ou também não pode receber o amiguinho em casa. O que podem fazer? Mora longe, exatamente, né? Essas dificuldades tem. Pode estudar pelo WhatsApp. Pode estudar fazendo uma videochamada. Isso aconteceu o ano passado. Acontece. Foi muito interessante, foi muito legal. Uma coisa a gente tem certeza, Fran. Tem como fazer. Sim. Tem possibilidades. Sim. Nós citamos algumas aqui. Mas podem surgir outras que a gente vá conhecer. Mas tem como ser feito. Sim. Agora, sem você, pai, é praticamente impossível que o seu filho consiga fazer a segunda fase, que é quando ele vai passar aquilo que você ensinou para ele, para um amiguinho ou um parente. E a gente já citou algumas coisas aqui, eu acho que você já está ligado, já está antenado. Se você é um pai que aconteceu isso com você no passado, eu creio que a gente trouxe aqui algumas dicas que você gostou e que você vai realizar em 2025 e que o seu filho não vai ficar de maneira nenhuma sem fazer a segunda fase, que é
ele agora sendo o protagonista da história que você, pai, contou para ele na primeira fase. Já pensou nisso? Que legal, não é? E isso é tão importante que os pais se envolvam, porque muitas vezes os pais, eles ficam assim procurando o que eu posso fazer para o meu filho permanecer na igreja, para ele ficar na igreja, para ele, quando ele crescer, ele não se desviar do caminho. O projeto Supermissionários, ele dá esse apoio, porque se a criança aprende a ser missionária, ela vive a experiência da missão, muito certo que ela não vai se desviar desse caminho, não é mesmo, Claudinha? É verdade, com certeza. Outra dica, talvez vocês podem pegar um final de semana, reunir as famílias, né, do supermissionário e do amiguinho e ir para algum lugar, fazer um piquenique, aproveitar aí a sua cidade, o que tem de legal, uma praça, e ali nesse ambiente, não precisa ser necessariamente dentro de casa, ao redor de uma mesa. Não, você pode criar outros ambientes, outros espaços, para que o seu filho se sinta verdadeiramente um missionário no reino de Deus. Que dica bacana, Claudinha. Muito obrigada. Espero que, com essas dicas e outras que vão surgindo por aí entre vocês, possam realmente fazer com que a segunda fase do Supermissionário seja como a primeira. Que a gente não tenha a queda que geralmente a gente tem nessa fase, verdade, não é? Verdade. Então, fica essas dicas para vocês. Obrigada, Claudinha, por sua contribuição. E agora, depois da segunda fase dos Supermissionários, há o encerramento, porque todo projeto é assim. Ele tem início, o meio e o fim. Ele acaba. E ele acaba em outubro. E a minha amiga Fátima já está chegando aqui para dar as dicas da celebração dos Supermissionários. Quando que acontece essa celebração? Como é que pode acontecer na igreja, Fátima? Fran, para mim, a celebração é a cereja do bolo. Sim. Por quê? É a confirmação para todas as igrejas, né, que a criança é um supermissionário, porque ele conquistou, foi até o final, se empenhou. E o mais importante, ele mostrou Jesus para o amigo, através do estudo. Então, merece uma celebração, não é verdade, Fran? Nossa, com certeza. Esse momento, a gente reúne as famílias que que deram estudo, convida para vir à igreja, canta. Tem o programa, né, Fátima, também no manual? No manual, passo a passo, como você vai realizar o programa. E as crianças que vão participar, Fran. Sim. No louvor, se tiver uma pregação, é um pregador mirim, né? Então, assim, está passo a passo aqui, fácil de realizar o programa. Não tem como errar. Sim, e é uma sugestão. Eles podem fazer outras coisas, convidar pessoas para cantar, podem ensaiar as crianças para fazer um coralzinho infantil, não é mesmo? Exatamente. E Fátima, quais são os materiais que foram preparados para essa celebração? O que elas ganham na celebração? Nós temos aqui o certificado, um certificado bem especial, que o supermissionário vai receber e também o amiguinho que recebeu o estudo bíblico pode receber o certificado. Sim, porque o certificado é só dizendo que ele participou dos Supermissionários em 2025. E tanto a criança quanto a que recebeu o estudo, que deu o estudo e que recebeu, podem receber o certificado também. Mas e para os pequenos? O que a gente tem esse ano? Nós temos aqui o jogo da memória. Olha que legal. Que legal. A criança vai ficar muito feliz ao receber esse presente. Sim. É porque mereceu, né? Foi até o final. Agora, vamos deixar bem claro aqui. Só recebe o brinde final aquelas crianças que fizeram a primeira e a segunda fase. Então, pais, não adianta você só estudar a Bíblia com seu filho. O projeto ele precisa ser completo. Ele precisa também participar da segunda fase, dando o estudo bíblico para um amiguinho. E aí, no final da celebração, ele vai receber, então, esse joguinho da memória esse ano. Ano passado, receberam a Bíblia, né, Fátima? Receberam a Bíblia. A Bíblia para o Evangelista Kids. Alguns campos, esse ano, também vão dar as Bíblias para as crianças que não participaram no ano passado e que estão participando esse ano, porque a Bíblia é fundamental para esse momento, para que as crianças sejam supermissionárias. Então, elas vão poder receber também. Inclusive, no meu campo,
Sim, Na ABC, na ABC. nós temos Bíblias disponíveis para quem quiser e pode ser dado também na celebração. Isso mesmo. Em outros campos também vai ter. E aí as líderes vão divulgar para vocês aí. Esse joguinho da memória aqui é para as crianças de 4 anos, né, Fátima? Isso, de 4 anos. Para os maiores, para as crianças de primários, o que eles vão ganhar? Tá ali, ó. Esse A daqui, né, Fran? Isso. Olha só, que legal. Esse aqui, gente, são cards para quebra-gelo, para eles usarem em pequenos grupos. Bate-papos, né? Bate-papos com os amigos, para trabalharem também no culto familiar. São cards onde tem perguntas de interação muito interessantes, compatíveis com a idade deles, não é? Exatamente. Então, eles vão ganhar isso no final. Mas o importante não é eles ganharem, né, Fátima? Não é a celebração, é a alegria pela Exatamente. participação em todo o projeto dos Supermissionários. Exatamente. E o mais importante, ele é ser o super missionário. Isso que é a essência, né? Então, a criança ela já está aprendendo desde cedo a mostrar a Jesus para alguém, né? E isso precisa ser ensinado desde cedo. Isso, Fátima. Muito obrigado por dar essas dicas sobre a celebração, mostrar como pode ser feito. Obrigado mesmo. E agora, nós já estamos indo para a parte final da nossa live. Eu espero que aqui você tenha tirado todas as suas dúvidas a respeito do projeto, como ele funciona, como você faz o lançamento, como é essa primeira e segunda fase do projeto, aquela partezinha ali do ID, que é simples para fazer, mas importante para as crianças perceberem que há uma continuidade desse projeto. E a celebração que ocorre em outubro, né, pertinho do Dia da Criança ali, que pode ser um momento de gratidão, pode ser um momento de batismos, pode ser um momento em que as crianças se sintam bem por fazer parte integral da Igreja do Senhor. Nesse momento, partindo para a parte final, nós não poderíamos terminar sem meditarmos na palavra, e para isso, o pastor Mateus preparou uma linda mensagem que agora você vai ver. O quanto você se lembra da sua infância? Claro, se eu estou falando com você, que é pai, mãe, eu estou falando para você se lembrar de coisas que passaram já há algum tempo, quando você era criança, quando você se divertia, você brincava. Eu não sei como foi a sua infância, mas a minha infância, eu tive uma infância abençoada porque eu pude crescer subindo em árvores, correndo na rua, brincando com meus amigos, pegando fruto na casa do vizinho. Eu não cresci numa cidade grande, então eu tive uma certa liberdade. Eu não sei qual foi a sua. Talvez você tenha crescido numa cidade grande e a sua infância tenha lembrança de lugares, como, por exemplo, o lugar onde você vai praticar natação, o lugar onde você vai para a academia, a aula daquilo outro, ou de um parque bonito na sua cidade. O que você mais se lembra da sua infância? Veio coisa na sua cabeça, tenho certeza, porque só de falar isso já vieram algumas imagens na sua mente, certo? Isso tem a ver com a memória. Você já percebeu que cada vez que a gente olha para trás, que a gente vai tentar lembrar das coisas, parece que essas coisas elas modificam um pouco? Isso acontece porque quando a gente volta para poder olhar ou para poder lembrar dessas coisas, a gente está sempre olhando com um novo olhar, porque nós somos novas pessoas, somos pessoas diferentes. Então, a memória ela tem essa capacidade de guardar a informação, mas a percepção sobre a memória ela também pode mudar. E quais são as memórias mais fortes ou mais significativas que você tem da sua infância? Será que foi de um aniversário especial que fizeram para você? Daquele presente que você queria muito e conseguiu ganhar? Daquelas férias com a família? Ou talvez não seja uma lembrança tão agradável assim, pela perda de alguém, por algum tipo de dor que você sofreu. Eu não sei qual é o tipo de memória mais forte que vem à sua mente agora. Mas eu posso garantir que essa memória se formou porque uma informação chegou para você junto com uma emoção. E quando a informação vem com a emoção, você memória. Isso cria memória na mente da gente. Então, memória, ela precisa de informação e emoção. E é assim que nós conseguimos registrar aquilo que vai ter efeito duradouro na mente da gente, que nós demoraremos para esquecer ou que nós nunca mais esqueceremos.
Você já deve ter percebido que algumas memórias que você se esforçou tanto para ter, por exemplo, decorar algumas coisas para uma prova de última hora. Eu já fiz isso algumas vezes na vida. E aí você chega para fazer a prova, lembra tudo. 2 horas depois, foi tudo embora e você já não lembra mais nada. Mas aquilo que você vivenciou, aquilo que você experimentou, aquilo que você teve, sabe, mais de um sentido envolvido, aquilo grava informação na sua cabeça. Não é assim que funciona? Então, deixa eu contar para você um texto bíblico que tem a ver com memória, com fabricação de memória. Está em Deuteronômio, capítulo 6, verso de 6 a 8, que diz assim: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas casas e das suas portas. Muitas pessoas consideram esse texto e o levam ao pé da letra até hoje, e tudo bem, não há nenhum problema com isso. De realmente ter o texto amarrado nas mãos, de escrever o texto nos umbrais das portas. Nós temos pessoas religiosas, sinceramente religiosas, que fazem isso até hoje, até mesmo como um sinal de respeito, mas principalmente como um sinal de memória. Quanto do texto bíblico você consegue memorizar? Você já viu que a gente tem dificuldade hoje de memorizar o verso áureo da lição da escola sabatina? Esse nome é antigo, né? Verso áureo. Hoje a gente chama de verso para memorizar. Mas você já viu que a gente nem consegue memorizar mais? Aqueles que já têm muito tempo na igreja sabem que existiam competições para ver quem memorizava melhor os versos, ganhavam-se presentes. Hoje, ainda na classe das crianças, dos infantis, isso ainda acontece. Elas ganham seus incentivos por memorizarem o texto sagrado ou partes da lição e por saberem responder perguntas. Mas nós, adultos, se nós perguntarmos para você qual é o verso da lição dessa semana, é capaz de você não saber, porque nós temos dificuldade para memorizar. Ainda mais com o avanço da tecnologia, com o smartphone, com todos esses sistemas que vão trabalhando essa nossa memória artificial, nós vamos deixando de memorizar coisas, número de telefone, endereços, e vamos colocando tudo nessa nossa memória artificial, nesse nosso cartucho de memória, se você me permitir falar assim. Mas a vida religiosa, a vida com Deus, ela é uma vida de memória, porque são as memórias que nos permitem construir histórias. E é por isso que Deus deu essa informação, deu essa ordem para o povo de Israel, logo depois dele anunciar quais eram os seus mandamentos, o mandamento mais importante, e ele se apresentar como o único Senhor de Israel. Então ele disse isso que nós acabamos de ler, que os pais deveriam falar sobre a lei de Deus, que os pais deveriam repetir as palavras de Deus para os seus filhos, enquanto caminhavam, ou seja, nas atividades comuns. Não somente repetir para seus filhos os textos sagrados da Bíblia em momentos especiais, ainda que isso seja importante, mas não somente no culto, ou na escola sabatina, ou no culto familiar, mas que as crianças pudessem receber essa informação do texto continuamente, enquanto eles estavam caminhando, enquanto eles estavam se preparando para uma refeição, enquanto eles estavam trabalhando, enquanto eles estavam brincando, em qualquer atividade que os pais estivessem com os filhos, eles deveriam repetir os textos da Bíblia, para que seus filhos pudessem pegar o texto da Bíblia, vincular com aquela experiência que eles estavam vivendo e aí criar memória. E essas memórias ficariam em suas mentes para que eles pudessem aprender o texto bíblico e fossem capazes de repeti-lo durante toda a sua vida. Você sabia que um menino judeu à época de Cristo, perto dos 12 a 13 anos, sabia pelo menos os 5 primeiros livros de memória da Bíblia? Sabia disso? Gênesis e Deuteronômio de memória. E várias outras partes do Antigo Testamento eles também sabiam de memória. A Bíblia não tinha capítulos e versículos, porque as pessoas encontravam nos rolos, não era em formato de livro, desse códex que a gente tem, mas elas encontravam nos rolos porque elas tinham as passagens de memória. E hoje, o quanto nós sabemos da palavra de Deus?
o quanto nós conseguimos memorizar e reter da palavra de Deus. É por isso que o projeto Supermissionários existe. Um dos seus objetivos é ajudar os nossos filhos a aprender, memorizar os textos da Bíblia. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos que eles precisarem se lembrar de quem Deus é e o quanto Deus os ama, são as promessas deste livro que farão diferença na vida deles. Mas tem um outro detalhe dos supermissionários. Você já percebeu que quando você ensina alguma coisa para alguém, você acaba aprendendo muito mais, memorizando muito mais? Esse é o truque de muitos professores universitários que conseguem memorizar e falar coisas de cor, como nós falamos. É porque eles ensinam a mesma coisa há muito tempo. Professores de escola fundamental também memorizam muita coisa das matérias que dão, porque elas repetem aquilo várias vezes. Quando nós ensinamos e repetimos esse ensino, nós também conseguimos, para nós mesmos, reter a informação e memorizá-las. É por isso que o supermissionário incentiva seu filho a ensinar a Bíblia para um outro colega, para que, ao ensinar a Bíblia para outro, ele também seja beneficiado, ele também retenha a informação e retenha a memória. E você, pai e mãe, que se envolve no supermissionário para ensinar o seu filho, o que você estará fazendo com ele? Você também estará ajudando para que ele possa desenvolver memória. E você também estará memorizando as histórias bíblicas. Percebe como o projeto supermissionário é completo? Ele trabalha com você, ele trabalha com seu filho, ele trabalha com o coleguinha e com a família desse coleguinha, ajudando todos a se aproximarem da palavra de Deus, para que pela palavra de Deus possam conhecer o único, maravilhoso e desejado de todas as nações, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você está esperando o quê para se envolver nesse projeto? Você está esperando o quê para criar memórias no seu filho? Memórias não somente do texto, mas da experiência vivida no culto familiar, na leitura da Bíblia, no ensino da palavra para outras pessoas. Você formará o seu filho um missionário. Ele nunca mais se esquecerá dos momentos em que você parou para abrir o supermissionário e ensinar para ele o texto bíblico. Ele nunca mais vai se esquecer de quando ele se aproximou de um coleguinha e pôde ensinar através do estudo bíblico, seja nos quadrinhos ou em outro método, a palavra de Deus. Nunca mais ele vai se esquecer daquilo que ele vivenciou e experimentou como um missionário de Jesus. Está pronto para criar memórias sensacionais e salvíficas na vida dos seus filhos? Então vem com a gente, venha participar do Supermissionário e venha ter esse momento único, exclusivo e abençoado de vivermos experiências na vida de hoje que conduzirão a nós e a nossos filhos até a eternidade. Posso orar com você? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, apresentando esse projeto que mais do que papel, tinta e uma sequência de atividades a serem seguidas, ele é, Senhor, a oportunidade, a porta, um incentivo para que nós, com os nossos filhos, desenvolvamos memórias, desenvolvamos experiências, para que possamos viver, Senhor, uma religião prática e poderosa que muda a vida da gente. Por favor, abençoe a todos os pais responsáveis para que nós sejamos os teus instrumentos para guiarmos os nossos filhos, as nossas crianças que estão sob o nosso cuidado. E abençoe também aos nossos filhos, as nossas crianças, as tuas crianças da tua igreja, para que eles se tornem, Senhor, missionários da tua palavra e eles possam apresentar o Senhor para outras pessoas. Obrigado por essa oportunidade, que o teu Espírito Santo nos conduza, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor Mateus, pelo seu apoio de sempre ao projeto dos Supermissionários. Muito obrigado, pastores que estão nos assistindo e que já estão empenhados com esse projeto na sua igreja. Muito obrigado, líderes e professores que nos acompanharam aqui durante toda essa live. Você é o principal agente para fazer com que os Supermissionários na sua igreja sejam um grande sucesso. E saibam que nós estamos juntos
nesse processo, nessa caminhada, para abençoar as nossas crianças, para abençoar as nossas igrejas e assim levantarmos uma geração missionária. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que estamos fazendo a sua vontade. Nós temos a certeza de que este é um projeto que nasceu no seu coração para abençoar as nossas crianças, as nossas igrejas e para que essa geração missionária se levante, o Espírito Santo seja derramado com poder e a gente veja Jesus voltando em nossos dias. É isso que nós queremos. Usa-nos, ó Deus, faz a tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.